Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez para responder questões da banca Consulpan para você que vai fazer o concurso aí de Camusim no estado do Ceará, certo? Para você que está chegando de paraquedas, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal que vai te ajudar a ser aprovado, né, no concurso aí para ASB e TSB e não perde tempo, se inscreve nele, ativa o sininho de notificação e dá o like nesse vídeo, certo? Porque só assim você vai me ajudar a chegar na tão sonhada marca de 10 mil inscritos até o final deste ano de 2024, tá? Mas para chegar lá, ainda preciso chegar no número de 8 mil, no número de 9 mil, e isso só depende de você. É de graça e nos estimula ainda mais, beleza? Então eu vou rodar a vinheta e é o tempo que eu rodo a vinheta, você faz tudo isso que eu falei pra você, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho e dá o like no vídeo. Vamos lá? Vamos aqui, pessoal, responder uma questãozinha, tá certo? Aqui da banca Consulpan, que caiu agora recentemente no concurso da Sicopar para o cargo de TSB, beleza? Vamos lá. A questão 45 dessa prova vai falar o seguinte: são brocas utilizadas na clínica de endodontia. Aí ele vai botar 1, 2 e 3. 1. Broca de Gates-Glinder. 2. Broca largo. 3. Broca endozê, certo? Professor, que brocas são essas? Vamos lá, gente, ó. Broca de Gates, certo? É essa que você tá vendo aqui, tá? Ó. A broca de Gates, pessoal, possui uma ponta ativa no formato de uma chama, certo? Ó. No formato de uma chama, tá? Ó. E você vai observar que a ponta ativa dela, tá certo? Tem vários diâmetros, né? Ó, vários tamanhos, tá? Ó, desde bem pequeno até, né, um diâmetro maior, tá? Ó. E lembre-se que a marcação, pessoal, tá certo? Da broca de Gates, tá certo? Ela vai de 1 a 6, tá? Ó, de 1 a 6. Como é que eu sei? Olha a ranhura, tá certo, gente, do cabo dela, ó. Tá bom? Da parte mais, né, mais espessa que vai ser conectada na caneta de baixa rotação, tá certo? Na caneta de baixa rotação ou contra-ângulo, tá? Ó. E aí nós temos números crescentes, né? Ó. Número 1, número 2, número 3, e aí vai, ó, perceba aqui a haste, tá bom? Que vai acusar pra gente o tamanho, né, ó. Quanto mais linhas tem, mais marcações tem, maior é o diâmetro da parte ativa dela. Beleza, gente? Tranquilo? Professor, onde é que a gente usa isso? Nos preparos radiculares, por exemplo, pessoal, tá certo? Quando a gente estiver fazendo aí um preparo endodôntico, né, para começar a fazer aí a instrumentação, às vezes a gente lança mão, tá certo? De uma utilização de brocas gates, né? Lá no início do conduto, né? Vamos fazer aqui uma raizinha de 1 molar, tá certo? E aí, às vezes, a gente usa no conduto, né? Ó, na porção cervical, a broquinha gates aqui, ó, né? Só para poder a gente alargar essa abertura, tá certo? Do canal radicular. Tranquilo, gente? Fechadinho? Nós vamos agora para a broca largo. Esta broca, tá certo, gente? Também tem uma numeração semelhante à broca Gates, tá? Mas só que são brocas diferentes. Se você observar, você vai ver um aspecto mais cônico, né? Cônico não, mas troncocônico na verdade, tá certo? Então você vai perceber que tem esse prolongamento, né, ó, da parte ativa, diferente da broca Gates, que é só que essa porção inicial, tá, ó. E aqui, pessoal, você vai perceber também que existem esse aumento de tamanho, de diâmetro, né, ó, da sua porção ativa. Isso vai fazer com que eu tenha preparos diferentes. Normalmente, quando a gente usa uma broca de largo, pessoal, o objetivo é realmente fazer um alargamento do conduto como um todo, né? Aqui, ó, pelo menos até a porção
a porção mais média do canal, tá certo? Então, quando a gente usa aqui, por exemplo, clinicamente, uma situação que é bem plausível de ser usada é na desobturação de condutos que são retos, né? Para poder, por exemplo, a gente fazer a instalação de uma coroa, tá? Ou de uma restauração a pino, tá bom? Então, ela tem um potencial de corte muito alto, tá certo? Quando comparado à broca de Gates, tá certo? Quando comparada à broca de Gates. Por quê? Porque a parte ativa dela é muito maior, tá certo? Bem maior, tá bom? Então, não confundir uma broca com a outra, tá? Ó, aqui gera uma confusão grande, né? Ai, quem é larga e quem é Gates, né? Ó, lembrando que existe uma outra característica, tá certo? Normalmente, essa broca de largo, tá? Ó, ela tem uma ponta, pessoal, que é bem diferente aqui, ó, da ponta da broca de Gates, né, ó. A broca de Gates, ela tem uma pontinha lá na pontinha, né, ó. Uma ponta mais ativa, tá certo? Uma ponta mais... Uma região mais pontiaguda, que eu quero dizer. Beleza, gente? Tranquilo? Fechadinho? Agora vamos para a broca endosê. Essa broca endosê, gente, é essa aqui, ó. Tá? Ela lembra muito aquela broca zecria, né? Lá da cirurgia, tá? Ó. Essa broca endosê, como o próprio nome já sugere, né? É utilizado na endodontia. E ela tem a função de corte, pessoal, tá? Ó. Principalmente para melhorar os preparos, tá certo? Os preparos, tá bom? Pra gente remover aí excesso de dentina, né? Que tá aí dentro dos nossos preparos do elemento dentário para receber um tratamento endodôntico, tá bom? Então, pessoal, essas três brocas aqui, elas são sim utilizadas, tá certo? Para a clínica de endodontia, e é por isso que a nossa alternativa correta é a alternativa C de casa. As três são verdadeiras, tá certo? Vamos para a próxima. Mais uma questãozinha aí, tá certo? Da Cicopar, agora de 2023, e vamos lá. TNG, de 20 anos, chegou ao consultório odontológico com uma cárie cervical da face vestibular do 31. 31, né, gente? Isso aqui é dente superior ou inferior? Inferior. Nós estamos falando, então, de um incisivo central inferior de que lado? Esquerdo, tá certo? Do lado esquerdo, tal. Qual é a classe dessa cavidade? Pessoal, quando a gente fala de cavidade, tá certo? Nós temos de classificação de cavidade, necessariamente você vai lembrar de uma classificação, que é a classificação de Black, tá certo? De Black, tá? Ó, de Black. Ok. Este rapazinho aqui foi quem classificou os tipos de cavidades que nós temos que fazer, tá certo? Para que as restaurações venham, né, a fechar a cavidade que antes foi preparada ali, né, com o objetivo de remover o tecido cariado, tá? Mas vamos fazer uma revisão, né? Professor, qual é a classe 1? Tá certo? A classe 1, pessoal, ela é definida como cavidade localizada em regiões de cicatrículas e fissuras. Então, aonde que eu acho essa classe 1? Se eu estou falando de cicatrículas e fissuras, só pode ser de dentes posteriores, tá certo? Localização comum, oclusal de molares e premolares. Os 2/3 oclusais da face vestibular dos molares inferiores e da face palatina de molares superiores, tá certo? Lembre-se que eu tenho nessas regiões que são mais retentivas dos molares, tá? E essas restaurações aqui, essas cavidades, elas são de classe 1, tá certo? Nós temos a região palatina de incisivos e caninos superiores. Olha, se tem uma informação que derruba a gente, é essa aqui, ó. Tá certo? O pessoal lembra das outras, mas dessa daqui o pessoal costuma esquecer, tá bom? Então nós temos o desenho aqui, tá? Ó, sugiro que você dê um pause no vídeo, tá certo? Anote isso aqui e pregue na sua parede aí, no seu livro, tá certo? Seu caderno de anotação, porque isso é extremamente importante, tá certo? Vi a classe 2 e a classe 3, professor, né? Vamos lá. Classe 2, por definição, cavidades encontradas na superfície lisa, tá certo? Principalmente da região posterior. Tá, ó, lá de molar e premolar. Localização restrita ou se estende às proximais de molares e premolares. Pessoal, para resumir, tá, ó, molar e premolar.
que teve ali a região oclusal, tá? Ó, envolvendo aí a parede distal ou mesial, tá certo? Nós estamos diante de uma restauração de classe 2, tá? Restauração de classe 2, tá bom? E a classe 3, professor, agora nós vamos para os dentes anteriores, beleza? Na classe 3, pessoal, a gente tem o quê? Ó? Cavidades encontradas em superfície lisa, tá? Ó, de dentes anteriores, tá bom? Localização, cavidades nas proximais de incisivos e caninos. Olha a OBS aqui, certo? Ó, que não compromete o ângulo incisal, que é esse ângulozinho bem aqui, ó, tá certo? Então, se a gente tem a manutenção do ângulo incisal, estamos falando de uma restauração classe 3, tá? Ó. Mas a classe 4, ela vai envolver essa região proximal com também envolvimento da região, né, ó, aqui de ângulo incisal, tá certo? Então não esqueça, envolver o ângulo incisal, nós estamos diante de classe 4, tá? Ó. E por fim, a classe 5 é aquela cavidade, pessoal, que está aí na região lisa, tá certo? Bem próximo à cervical dos elementos dentários, que estão aí tanto em dentes anteriores quanto, né, em posteriores, tá certo? E vamos voltar aqui à nossa questão, vamos lá. TNG de 20 anos chegou ao consultório odontológico com uma cárie na cervical da face vestibular do elemento 31 para ser restaurada. Qual é a classe dessa cavidade? Pessoal, é classe 1? Não. Vimos que classe 1 são aquelas cavidades que estão em regiões de cicatrículas e fissuras, tá certo? De dentes posteriores, premolar e molar. Não é o caso. Classe 3 é aquela cavidade que vai estar em dentes anteriores nas regiões proximais, mesial e distal, que não tem envolvimento, tá certo, gente, do ângulo incisal, tá? Então não é a nossa resposta. Classe 2. Classe 2, pessoal, é aquela cavidade que está em regiões de molar e premolar, que envolve ali as áreas mesiais e distais, tá certo, dos elementos dentários. Então, não é a nossa resposta e sobrou então, né, o item D finalmente, que é a nossa resposta correta, que é a classe 5, né? E é exatamente isso aqui que vem falar a classe 5, como eu acabei de falar para vocês. Belezinha, gente? Tranquilo? Então, revisãozinha aí de classificação de cavidade segundo o Black, mas vamos para a nossa próxima questão, tá? E eu não podia deixar de falar, tá certo? Você que está se preparando aí para o concurso da banca Consupan, agora da Prefeitura de Camusim, tá? Então você vai ver isso aqui, pessoal, que nós temos para você e não perde isso de vista, tá? Ó, que é o nosso livro de questões da banca Consupan, pessoal. Aqui você vai ter várias questões somente da banca, tá? E você ainda vai levar de brinde aí o resumão de biossegurança, tá certo? Porque eu tenho certeza que o que vai cair na sua prova de biossegurança vai estar nesse resumão, tá? Ó, e a Lei 11.889 de 2008, né? Ó, e faça igualmente aos nossos aprovados que estão aqui, tá certo? Ó, então todos eles, tá? Ó, já tiveram aí, lograram êxitos estudando, né? Aqui são alguns, né? Estudando pelos nossos materiais aí específicos das suas bancas, né? E também aqui pelo canal. Tá bom? Então aqui no canal a gente tem muita coisa gratuita, né, para você melhorar ainda mais os seus estudos, tá? E a melhor forma, pessoal, de você ter um excelente aproveitamento na hora de estudar com um prazo muito curto é através de resolução de questões, e aqui vou trazer para você essa possibilidade. Professor, aonde que está esse livro? Aí embaixo na descrição e no link, o link também vai estar aí nos comentários fixados, beleza? Não esquece disso. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Também uma questãozinha da Cicopá de 2023 e ele vai falar o seguinte: sobre a função do alveolótomo. Analise e julgue. 1. Remoção de espícula óssea da ferida cirúrgica. 2. Regularização do alvéolo após exodontia. E 3. Auxilia a luxação do elemento dental. Tá? Analisadas as afirmativas, assinale a alternativa correta. Vamos lá.
Então ele quer saber a função do alveolótomo. Essa figura aqui, pessoal, que eu coloquei aqui, não veio no dia da prova. Então você teria que saber o que seria um alveolótomo, né? Pessoal, o alveolótomo é um instrumento que a gente usa em momentos pós-exodontia para regularizar, pessoal, aquela região óssea, né, do alvéolo dentário que fica, né, remanescente ali após a remoção do dente, tal. Então ele tem a função de remoção de espículas ósseas lá da ferida cirúrgica, né? Às vezes fica aquela pontinha de osso ali, então a gente vai lá com o alveolótomo e remove aquela porçãozinha de osso, tal. Ele tem a função também de regularizar o alvéolo após exodontia, também muito utilizado em cirurgias pré-protéticas, né, quando a gente remove elementos dentários, e nós temos aí, né, que regularizar o rebordo, e o alveolótomo é uma excelente opção para isso, tal. Que ele tem uma borda cortante funcionando com um aspecto semelhante a um alicate, certo? E auxilia a luxação do elemento dentário. Pessoal, luxar significa dizer tirar o elemento dentário, tá certo, gente, da sua ligação com o osso alveolar. Quem faz isso, gente, são os elevadores, tá certo? Os elevadores, as alavancas e também os fórceps, tal. O alveolótomo não possui, tá certo, gente, a função de luxação de elemento dentário, tal. Então, portanto, afirmativas corretas, nós só temos aí o item 1 e 2. E a nossa alternativa correta seria a alternativa A. Olha só aonde que o alveolótomo vai atuar. Olha aqui, gente, nós temos aqui uma cirurgia múltipla de elementos dentários, né? E aqui sobra aquele ossinho nessa região entre um dente e outro e precisamos regularizar isso aqui, né? Então a gente usa o alveolótomo para isso. Então a gente vem regularizando e depois, né, sutura tudo isso aqui. Beleza, gente? Tranquilinho. Então, gente, ó, ficamos por aqui, tá certo? Espero que você tenha gostado, tá? Ó, não esquece, o nosso livro específico de questões está aí com o link na descrição e também nos comentários fixados, tá bom? Um abraço, pessoal, tudo de bom, foi um prazer estar com você. Até a próxima. Tchau, tchau.